Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Tinha combinado com a irmã Lene que eu ia cantar só no final, mas aí eu resolvi fazer uma mudança aqui para que no final a gente possa todos louvarmos juntos, né? Então, nesse momento eu vou cantar ao Senhor. E a música que eu vou cantar, ela fala sobre louvar, né? O que acontece se nós não louvarmos? E é sobre o tema que nós vamos falar hoje à noite também, né? Nós vamos falar sobre o louvor em meio à dor. Então, que essa música que eu vou cantar, ela possa vir já preparar os nossos corações para a mensagem, que ela possa vir ser uma realidade em nossa vida. Pode soltar. Eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou, só existo para dar a Ele meu louvor, meu Senhor. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui, agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui, agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Amém. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar a Deus, e em seguida iremos abrir as nossas Bíblias. Então, feche seus olhos e oremos. Querido e bondoso Pai, Senhor, graças te damos, porque nós chegamos até tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças porque a tua bondade e misericórdia estão conosco para todos os dias. E nesse momento, Senhor, nós iremos abrir a tua palavra e estudar um pouco mais sobre as verdades que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa vir nos fortalecer e nos ajudarmos a ter uma vida assim elevada que alcance a Ti.
Que esse sermão de hoje possa não vir eu falar, mas a tua voz. Que nós possamos ouvi-la, é o que nós queremos te pedir. Amém. Eu falei no início, né, o tema de hoje à noite, só que eu confundi porque o tema de hoje à noite é louvor acima da dor. Mas fala sobre o louvor, né? Ou seja, significa que nós temos que louvar em todo tempo e louvar a cada momento. Vou pedir para que você abra essa Bíblia lá em Atos 16. Vamos lá, em Atos 16. A história de hoje à noite, nós vamos estar falando sobre pessoas que foram presas injustamente, foram feridas, amarradas, mas ainda assim elas continuavam cantando e louvando, mas não porque tudo estava bem, mas porque elas sabiam em quem elas confiavam. E aí, quando elas começaram a cantar, a alegria deles elevou o ambiente inteiro e então a terra tremeu. Você já sabe de quem a gente está falando? Paulo e Silas, isso mesmo. A gente vai, o nosso verso dessa noite se encontra lá no versículo 25 de Atos 16. Alguém pode ler para a gente? Atos 16, 25. Exatamente. Então, aí, nós temos Paulo e Silas. Nesse momento, eles se encontravam, né, próximo de Filipos, onde eles estavam lá fazendo o quê? Pregando a mensagem, né, pregando sobre Jesus. Só que, num determinado momento, no que eles começaram a falar, começou a incomodar, e eles foram presos e açoitados e maltratados, mas ainda assim eles não deixaram a amargura chegar ao coração, porque eles sempre estavam louvando e cantando ao Senhor. Então, onde há alegria verdadeira, o céu ele intervém no ambiente, porque o propósito da verdadeira alegria é que nós não ignoremos a dor, mas que nós possamos olhar para além dela. Quem vive com propósito canta até no cárcere e transforma o sofrimento em santuário. A história de Paulo e Silas, elas nos ensinam bastante coisas, né? Mas a gente vai entrar mais para frente, mais a fundo, mas o que ela nos ensina ainda mais é que a alegria, ela é o fruto do Espírito Santo, né? A gente vê isso onde? Lá em Gálatas 5, 22, né? Que diz o seguinte, que a alegria é fruto direto da atuação do Espírito Santo no coração entregue. Como diz lá, o fruto do Espírito é o amor, a alegria e paz e muitos outros. Ou seja, a alegria ela não depende de circunstâncias externas, mas da presença interior do Consolador. E quando nós passamos a cultivar esse fruto em nossa vida, a alegria que vem do céu, ela é firme e constante e capaz de nos sustentar, mesmo em dias nublados, mesmo em dias em que nós parece que não temos mais esperança, não temos mais por que sorrir. Mas se a partir do momento em que você começa a louvar, o Espírito de Deus ele vem e habita em você. E assim nós somos capazes de passar por esses dias nublados. Essa alegria ela nos dá leveza na nossa vida e eleva o nosso coração para a eternidade. A irmã White, ela diz o seguinte no livro Orientação para a Criança: façamos o melhor, avançamos alegremente no serviço do Senhor, com o coração o quê? Repleto de seu regozijo, repleto de alegria. Só que ela também diz lá no livro Caminho a Cristo, ela diz o seguinte, que os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz que de Cristo sobre eles incide. Ou seja, nós recebemos a luz de Cristo e qual que é o nosso dever?
levar essa luz também para as pessoas que estão ao nosso redor. E no Caminho a Cristo, na nova edição, na página 73, ela também diz que os filhos de Deus são chamados para serem representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Assim como Jesus nos revelou o verdadeiro caráter do Pai, nós também devemos revelar a Cristo a um mundo que não conhece seu amor eterno, seu amor terno e compassivo. Ou seja, nós aprendemos que nós entendemos que vivemos em um mundo onde basicamente é cinza, porque existe muita dor, existe sofrimento, existe lutas, existem batalhas todos os dias, não é verdade? E aí, se a gente parar para pensar e ficar só preso no mundo em que a gente vive, a gente vai ver gente ferida, vai ver gente presa, talvez nós nos encontramos presos, mas existe uma luz que não se apaga. E essa é a luz que vem de Deus. É uma alegria que vem de Deus, é uma luz que vem de Deus. E ela não grita, mas ela brilha. Ela não ignora a dor, mas ela dança com lágrimas nos olhos. Madre Teresa de Calcutá disse uma vez... Disse uma vez o seguinte: a alegria é uma rede de amor com o qual você pode alcançar e ganhar muitas almas para Jesus. E é verdade, porque todos os dias, se a gente louvar todos os dias, nós vamos descobrir como a presença e a alegria que vem de Deus não é uma emoção leve. Ela é uma arma poderosa, é uma força que impulsiona e é uma vida que nos eleva. Então, nós vamos aprender hoje alguns pontos, 4 pontos com a história de hoje à noite. O primeiro ponto que nós vamos aprender é que a alegria é escolha antes de ser sentimento. Mas por quê? Vamos voltar aqui para a história em que nós lemos. A gente vê Paulo e Silas, não é? Qual era a situação que eles se encontravam? Presos e maltratados e tudo mais. Eles tinham razão para cantar? Nem um pouco. Mas, se a gente voltar anteriormente, a gente vai ver que esses porões eles eram locais escuros, cheios de pedra, né? Mal chegava o vento, então, consequentemente, fedia muito, era frio e era úmido. Então, além dos presos serem obrigados a conviverem naquele ambiente, um ambiente de choro, de doenças e presos por correntes, eles ainda tinham que trabalhar estocando troncos de madeira e, às vezes, empurrar coisas pesadas que deslocavam seus ombros. E aí, quando eles voltavam para as celas, eles eram presos com as pernas afastadas, porque também era colocado um tronco entre essas pernas, e, às vezes, com o braço deslocado do trabalho do dia. Então, eles não recebiam atendimento, a comida era escassa, a escuridão constante, às vezes, causava desorientação e muitos preferiam a morte do que viver aquela vida. Obrigada, irmão. E eu acho que se nós nos encontrássemos também naquele momento, talvez nós ou pensássemos como Paulo e Silas, ou talvez pensássemos que a morte era o melhor caminho. Mas Paulo e Silas, eles tinham uma luz diferente. Eles tinham a luz do Espírito Santo. Eles tinham o fruto da alegria. E lá naquele breu, naquele lugar sujo e fedorento, eles encontraram um motivo para louvar. E as suas vozes ecoaram no breu, transformaram a cadeia em um templo. Onde um local onde antes ecoava sofrimento, estava sendo naquele momento provocado pelo sobrenatural de Deus. E foi como nós lemos, né? Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. A alegria de Deus, ela foi uma semente de liberdade que Deus trouxe para germinar naquele solo sombrio. Ontem nós estudamos, não foi? Sobre os solos? Foi, irmã? Foi diferente? Ah, tá bom.
Mas ela disse que trocou. Mas onde eu fui ontem à noite, nós estudamos sobre os solos. A parábola das sementes, onde tinha um solo fértil, tinha outros solos onde a palavra ela não ficava. Mas naquele lugar escuro, naquele lugar sujo, naquele lugar triste, a semente que Paulo e Silas plantaram ali começou a germinar naquele lugar sombrio. E aí, foi a semente de liberdade de Deus que fez germinar naquele solo sombrio. Mas aí nós vemos outro ponto, que foi que a alegria que vem do alto, ela resiste às correntes que prendem a nossa alma. Não era o que Paulo e Silas tinham naquele momento, não era um otimismo barato. Não era uma confiança falsa. Pelo contrário, era uma confiança verdadeira, porque eles sabiam que mesmo eles estando lá naquele momento, quem estava com eles? Deus. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por momentos, né, de desespero, de pensar, poxa, eu estou sozinho e tudo mais, só que aí a gente para, olha para o alto e quem que nós enxergamos? Quem que está lá só esperando a gente deixar ele agir? É Deus. E a Bíblia, ela nos motiva e ela diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a força de quem? De Bora repetir juntos? A alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês entenderam? Se não, bora repetir de novo. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é o que pra gente? A nossa força. Sofonias 3,14 diz o seguinte: cante ao filho de Sião, grite de alegria. Mas por quê? Porque a alegria do Senhor, ela não nos afunda no caos. Pelo contrário, ela nos traz resistência, nos torna impermeável para que nós não caiamos junto com o caos. Para que nós não afundamos em meio à rotina. Do outro, muitas pessoas dizem que do lado de cá do céu, ou é luta, ou é luto. Só que nós, como cristãos, devemos entender que nós devemos viver no mundo com um estado de espírito que brota como uma semente prática do colo de Deus. Mas por que prática, Lena? Porque a alegria você tem que praticá-la constantemente. Poxa, mas eu estou triste, passei por um momento assim, perdi alguém da minha família. Como que eu posso sorrir? Por que nós temos no nosso coração a alegria quando alguém da nossa família talvez morra? Não tem motivo para sorrir, não é verdade? E realmente, se uma pessoa que nós perdemos, nós não sabemos se ela está salva ou não. Mas nós devemos, a partir daquele momento, tomar decisões na nossa vida e mudar, para que quando Jesus voltar, pelo menos nós estejamos salvos. Porque se você foi um cristão na vida daquela pessoa, nem que seja em algum momento a vida daquela pessoa foi tocada. E se no momento de tristeza, de perda, de luto, talvez no último momento daquela pessoa, ela possa ter aceitado Jesus. Nós não sabemos. Tudo que nós podemos fazer é orar por nós, não por ela, porque infelizmente ela já partiu. Mas o que eu quero dizer é que sorria mesmo em luto. Cante mesmo no escuro, espere mesmo em silêncio. Porque tem uma música que diz assim, se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser, esqueci agora, eu só lembro, irmão. Pode ser a linguagem do amor, pode ser uma resposta de Deus. Então, às vezes, nós precisamos esperar mesmo em silêncio, sorrir mesmo em meio ao luto e cantar mesmo no escuro. Porque a alegria de Deus, ela é constante, ela é contagiante e ela é libertadora. Só pode passar, irmão, pro próximo que eu não estou conseguindo. Mas a Bíblia ela diz que os presos que se encontravam lá naquele momento, eles escutavam.
Por vezes nós estamos aqui nessa terra livres e nós não escutamos. Mas aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquele lugar, eles escutavam. Os discípulos, eles não pregavam de maneira como eu estou pregando aqui, mas eles pregavam através do louvor. E o seu louvor abriu celas. Seria interessante que nós pensássemos que a linguagem do céu é o amor. Assim como nós hoje falamos o português, né? A linguagem do céu será o amor. E aqui no Brasil nós temos diversos sotaques, não é verdade? Mas se a gente pensar que o nosso sotaque no céu vai ser o louvor, a nossa vida ela passa a ter um significado diferente. E é por isso que louvar é orar além das palavras. Porque quando você louva, você canta, o seu coração ele se abre de uma maneira para aceitar a palavra de Deus. E as pessoas que ouvem e realmente param para escutá-las também têm o seu coração tocado. Então, louvar é orar além das palavras. E isso contagia todos ao redor. A alegria que se recusa a morrer é um sermão que ninguém ignora. Você quer alcançar pessoas para Jesus? Leve alegria, leve um sorriso. Personifique uma pessoa alegre. Porque a alegria atrai. Ela quebra as barreiras e ela liberta. Agora eu só volto lá. O quarto ponto é quando o céu se manifesta na alma. A alegria ela não vai depender da música que vai tocar ao nosso redor. Porque a nossa alegria ela vai além das notas sonoras e além das vozes que por vezes nós achamos talentosas. A alegria ela brota do Deus que habita dentro de nós e se manifesta no sorriso através da alma. Se manifesta na alma através do nosso sorriso. A irmã Ellen White diz lá, que nós lemos, né? Que faça o melhor, avançando alegremente no serviço do Senhor, com o coração repleto de seu regozijo. Paulo e Silas, eles não apenas louvavam. Pode passar, irmão. Paulo e Silas, eles não apenas louvavam. Eles foram promovidos naquela prisão. De prisioneiros, eles se tornaram instrumentos de salvação para o carcereiro e sua família. Ou seja, quando nós louvamos, qualquer pessoa pode ser atingida por aquele louvor. Lá quem estava mais próximo eram os presos. Mas quem também estava lá na porta ouvia o louvor. E foi salvo quem? O carcereiro e sua família, né? Se nós avançarmos mais à frente aqui, ó. Quando o carcereiro desperta do sono, ele vê as portas dos cárceres abertas. E ele puxa a espada para se suicidar, achando que os presos tivessem fugido. Só que Paulo e Silas para eles assim e diz assim: ei, não precisa fazer isso, nós estamos aqui. E aí o carcereiro vem, se prostra perante eles, leva eles para fora e pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E aí o que eles respondem? Lá no verso 31, quem está com a Bíblia aberta? O que eles respondem aí? Tu e a tua casa. E aí, a partir daquele momento, eles pregaram para aquele homem. E naquela mesma hora da noite, soltou eles, cuidou dessas feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. E aí ele levou para sua própria casa, pôs a mesa e com todos os seus manifestava um grande o quê? Lá no verso 34. Então, levando-os para sua própria casa, ele pôs a mesa e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Muitas pessoas, através do nosso louvor, através do nosso sorriso, passam a conhecer a Deus e se interessam por Ele. E aí que nós temos que aproveitar essa abertura para pregar
a palavra de Deus, assim como Paulo e Silas fizeram. Alegria não é negar a dor, é resistir. É um perfume em meio à pólvora. Às vezes, a gente se calar é mais fácil, mas quem se arrisca, em nome de Deus, vê multiplicação. Que nós possamos hoje deixar que a alegria de Cristo nos eleve, independente do ambiente em que nós estivermos, porque nós temos a presença de Deus conosco. Nesse momento, eu queria convidar você, igreja, para que junto comigo fique em pé e vamos louvar o hino para te adorar, porque nós estamos aqui nessa terra para adorar ao Todo-Poderoso Senhor. O pessoal da regência pode vir reger comigo, tá? Não tem problema não. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis. Que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde reina o louvor, onde hoje o céu espera ouvir o nosso louvor, mesmo que seja em meio à dor, mesmo que seja em meio às lágrimas. Porque quem canta no cárcere se prepara para os milagres invisíveis. Nesse momento eu convido a você, que possamos juntos colocar a nossa vida e o nosso louvor aos pés de Cristo, para que nós possamos sermos repletos da alegria que vem do céu. Vamos orar? Querido e bondoso Pai, Senhor, graças te damos porque o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco. Mas nós não queremos, Senhor, guardar essa misericórdia e essa alegria somente para nós. Nós queremos ser luz, sermos postos de luz, Senhor, onde quer que nós estejamos. Para que mais pessoas possam vir, Senhor, refletir a Tua glória e que todos nós possamos sermos salvos e juntos irmos ao céu contigo. Que a nossa alegria, Senhor, possa ser Tua força em meio aos dias de angústia, de tristeza, de dor. Para que nós não possamos lutar sozinhos, Senhor, mas contigo ao nosso lado nós seremos mais fortes e somos capazes. Que o Senhor possa vir nos fortalecer hoje e sempre e nos dar uma boa noite, é o que nós queremos te pedir em nome de Jesus. Amém.